Nós vamos ao momento da palavra nesse instante, antes da ceia, antes de avisos, né? Nós queremos que Deus fale conosco. Ali no final do louvor, o Hugo destrava umas músicas antigas na cabeça da gente, né? Pelo menos na cabeça daqueles que têm muito tempo de igreja, né? Aqui só tem gente nova, amém? Né? Quem tem a cabeça mais antiga é só o pastor, né? Vocês são tudo novo, crente novo, né? Aleluia, né? Pela vida de vocês, glória a Deus, né? Que existe um cântico que eu até mandei lá para o grupo do louvor, né? Que ele vai falar assim: falar comigo agora, né? Falar comigo agora, Senhor, o meu coração anseia ouvir tua voz, né? Não sei se você lembra desse cântico antigo, né? Ele vai falar: fala comigo agora, Senhor, né? E ele vai falar nessa hora que o meu coração anseia ouvir a tua voz, né? Uma das coisas que nós, como igreja, fazemos e nos reunimos é para ouvir a voz do Senhor. Não é para ouvir um pastor ou uma doutrina que nos levará aos céus, mas ouvir a voz do nosso Deus, ouvir a palavra do nosso Deus. A palavra por si só, ela já fala ao meu seu coração. A palavra por si só, ela já é o suficiente para mim, para a sua vida. O que nós desenvolvemos na pregação, o que nós desenvolvemos no culto, é um ambiente onde a gente consiga expressar aquilo que a palavra está dizendo de uma forma prática para os nossos dias. Isso é um fato, né? Nós chegamos aqui na igreja, nosso objetivo é louvar a Deus, servir aos nossos irmãos na fé, sairmos daqui fortalecidos para a obra que o Senhor nos escolheu para fazer, mas também de ouvir o direcionamento de Deus para as nossas vidas. E quando nós lemos a palavra, nós temos que deixar claro que ela já é suficiente para mim e para a sua vida. A Bíblia já é o suficiente, mas nós temos o costume de desenvolver um tempo, onde nós falamos assim: tá, o que esse texto dizia naquele tempo? Qual era a prática desse tempo no tempo da palavra, da Bíblia, que ele foi escrito para aquela igreja, para aquele povo? E o que nós, como povo de Deus, podemos aplicar nesse tempo que vivemos, né? Como as coisas vão mudando com o tempo, não é verdade, irmãos e irmãs? Né? Eu gosto de brincar, né? Nascido na igreja, né? E como nesses 34, quase 35 anos a igreja foi mudando. Algumas coisas eu percebo que ela melhorou e muito, muito, mas outras coisas, como ela retrocedeu, como ela deixou de fazer algumas coisas, é justamente a prática. A palavra é a mesma, ela era a mesma naquilo que precisava melhorar e demorou para melhorar, e ela é a mesma naquilo que continua direcionando a nossa vida e piorou. Isso é um fato. A palavra de Deus, ela é o suficiente para mim e para a sua vida. Aquilo que Deus fez na minha e na sua vida é o suficiente para mim e para a sua vida. Por que eu estou dizendo isso? Nessa noite, nós vamos ter como tema da nossa mensagem uma palavra, né? O pessoal acho que vai, não sei se vai colocar ali, eu não estou vendo o Cris, né? Não sei se o pessoal vai colocar ali para nós, né? Eu passei para o pessoal uma palavra para ser colocada, vai dar certo, Gabriel? Amém. Né? O pessoal colocar aí para nós. Ela é uma palavra usada num cântico antigo da Páscoa, e ela tem um significado, né? Você acender aqui para nós, acende para nós aí ao meio, só o meio, isso, tem a palavra aí, tá? Já dá para colocar aqui? Chama Dai, não está? Amém, amém, né? Então vamos ler o texto, irmãos, lá em Abacuque capítulo 3, Abacuque capítulo 3, depois eu vou tentar retomar aqui e conseguir pensar aqui. Abacuque capítulo 3 da palavra de Deus. Abra aí a Bíblia comigo. Um texto muito conhecido. Nós vamos ler o versículo 17 e versículo 18. É uma oração do profeta Abacuque, pedindo para que Deus pudesse cuidar do povo num tempo difícil, num tempo de luta, num tempo de dificuldade, num tempo de grande aflição do povo de Deus. Abacuque vai escrever essa oração e ele vai dizer nesses 2 versículos o seguinte: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na videira,
ainda que a colheita da oliveira decepcione, e os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas desapareçam do aprisco, e nos currais não haja mais gado, mesmo assim, eu me alegro no Senhor, e exulto no Deus da minha salvação. Amém? Essa oração de Abacuque é uma oração muito conhecida, e tem uma palavra que é sempre usada nessas orações, quando fala que mesmo que tudo não aconteça, mesmo que tudo não se desenvolva, mesmo que tudo não esteja favorável para mim e para a sua vida, favorável para a nossa fé, tem uma palavra que a pronúncia dela, né, ela vai falar, Daenu ou Daienu, né, dependendo da tradução ali, de alguns cantos que você vai escutando, né, é difícil nós traduzirmos aquilo que é um hebraico, né, mas ela é D-A-Y, né, não tem, né, Vini, mesmo? Vai colocando? Ela é D-A-Y-E-N-U, né, na transliteração, D-A-Y-E-N-U, Daenu, ela vai significar o Deus que já é suficiente, ou seja, já é suficiente, é o suficiente. E esse cântico é cantado assim, né, de uma maneira, colocando o Antigo Testamento: se o Senhor só tivesse nos tirado da terra do Egito, e não tivéssemos entrado em Canaã, já seria o suficiente. Se o Senhor tivesse enviado uma praga, para que nós não tivéssemos mais ficado na mão de Faraó, já seria o suficiente. Se o Senhor nos tivesse mandado maná de um dia, já seria o suficiente. Se o Senhor tivesse feito jorrar água do deserto somente um dia, já seria o suficiente. Quando nós olhamos para essa palavra, ela está falando sobre contentamento, sobre a suficiência de Deus na minha e na sua vida. E aí quando nós olhamos para esse nosso ano de dificuldade para alguns, ano de bênção para outros, né? Nós estamos aí no final do ano, né? Para alguns ano de bênção, para outros ano de luta, para alguns um ano de contentamento, para outros nem tanto. E nós vivemos isso como humanidade. Já percebeu que nós estamos já novamente no final do ano? Primeiro culto de dezembro. O ano está se terminando, está se acabando, né? Mas será que se nós olharmos para trás, para tudo que Deus fez, mesmo com as dificuldades e as lutas, será que essa palavra estaria nos meus e nos seus lábios? Daenu, Senhor, é o suficiente. Eu cheguei até aqui, já é o suficiente. O Senhor me salvou, já é o suficiente. O Senhor me guardou, já é o suficiente. Esse cântico de Páscoa, né? Você fala, pastor, mas nós estamos quase no Natal, o senhor vai falar de Páscoa, né? Mas esse cântico de Páscoa, de passagem, de libertação, de cura, de transformação, ele é um cântico de contentamento que vai olhar para mim, para a sua vida, e vai fazer com que nós olhemos para trás com um coração agradecido. É um grande desafio, olhar para um ano muitas vezes desafiador, difícil, de luta, de choro, de dificuldades, de gigantes que enfrentamos, de guerras que às vezes até perdemos, não é fato? De algumas guerras que nós perdemos, olhar para Deus e dizer assim, Senhor, já é o suficiente. Que desafio é para a nossa fé, chegar no final do ano, e olhar para o ano que tivemos, e ao invés de ficarmos presos nas decepções, ao invés de ficarmos presos no passado, ao invés de ficarmos presos naquilo que não deu certo, olharmos para o que vivemos até agora e dizermos assim para Deus, já é o suficiente. Não é um desafio para a sua vida? Para a minha é. Que desafio sonhar um ano e dar tudo errado. Já teve aquele ano que você sonhou e deu tudo errado? Já teve aquele ano que você falou, esse vai ser o meu ano? Foi mesmo. O seu ano de choro, de angústia, de aflição, de joelho no chão, de noite mal dormidas, de chorar escondido de quem tem filho, né? Chorar escondido dos filhos, quem tem esposa, chorar escondido da esposa.
Que luta, que dificuldade. E aí consegui chegar no começo de dezembro, na mesa de Santa Ceia, num tempo que nós estamos na última ceia do Senhor, olhar para a cruz, olhar para a mesa e dizer assim: eu estou aqui, eu estou com fôlego de vida, já é o suficiente. Que luta, que dificuldade é nós sermos esse povo crente. É um grande desafio nós gerarmos isso no meu e no seu coração. É um grande desafio gerar essa palavra. Já seria o suficiente, já é o suficiente, foi o suficiente. Aquilo que o Senhor fez já é o suficiente. Né, tem uma série aí, né, depois, Cris, eu não mandei o vídeo porque ele é de Instagram assim, né, cortadinho, eu não sabia como passava aqui para nós, né, tem um vídeo naquela série The Chosen, dessa palavra aí, Jesus sentado com as mulheres que ele acompanhou, e uma das mulheres fala assim para ele: se tu só tivesse me encontrado, e não me curado, não curado a minha família, já seria o suficiente. E aí aquelas mulheres vão contando os testemunhos delas, dos encontros que elas tiveram com Cristo, já seria o suficiente. Elas vão contando testemunhos daquilo que elas viveram com o Senhor, e já seria o suficiente. Elas contam a obra completa de Cristo, mas ao contar a história completa de Cristo, elas olham o pequeno encontro que elas tiveram com o Senhor, e já seria o suficiente. E o que eu quero dizer comigo, para a minha vida e para a sua vida, meu irmão, minha irmã, olhando para esse texto, essa oração de Abacuque, olhando para esse contexto dessa palavra, que tem alguns textos da palavra de Deus, que vai trabalhar, não essa palavra específica, mas essa palavra é a junção de duas palavras, de já seria e suficiência, contentamento, é a mesma raiz da palavra. E o que é então, para mim e para a sua vida, contentamento? É um estado de suficiência, é um estado de satisfação, de aceitação como as coisas são, de lutar contra a ansiedade, de lutar contra os nossos desejos e entender aonde estamos e aonde podemos chegar em Deus. Consegue entender? Ou seja, a primeira coisa que eu quero trabalhar na minha e na sua vida nessa noite, olhando para essa palavra, para a suficiência de Deus, é que contentamento, entenda bem isso, não é a ausência de sonhos e objetivos, mas a alegria de ter chegado até aqui. Esse é um desafio para a fé cristã, é um desafio chegar na mesa do Senhor, pegar do cálice, do pão, e falar assim: Senhor, eu estou contente com a vida que eu tenho, eu estou feliz com a vida que eu tenho sonhos, eu tenho desafios para vencer, eu tenho lutas para enfrentar, mas foi o suficiente, tudo que o Senhor fez para eu chegar até aqui, foi o suficiente a tua presença. Sem a tua presença eu não teria chegado aqui. Foi o suficiente, Senhor, o Senhor ter salvo a minha vida. Foi o suficiente aquela pequena cura que eu recebi. Foi o suficiente aquele pequeno milagre, porque sem Ele eu não teria chegado até aqui. Foi o suficiente aquela pequena resposta. Foi o suficiente o Senhor ter cuidado de mim no momento que eu pensei que nada ia dar certo, e o Senhor mudou aquela situação, porque Tu, Senhor, era o suficiente. Consegue entender como nós vamos perdendo essa base da fé? Nós achamos que contentamento é simplesmente parar a vida, viver com o que temos, não estou falando só de finanças, estou falando num geral, e falar assim: tá bom do jeito que está. Não, não é sobre isso. Contentamento é entender que Deus é a suficiência da minha e da sua vida. O contentamento cristão é entender que mesmo que Deus não me cure, Ele me salvou e isso já é o suficiente. Mesmo que Deus não me dê um carro do ano, Ele está deixando a minha família abastada e não falta o pão de cada dia, e Ele já é o suficiente. Aleluia. Mesmo que eu não tenha o melhor emprego de todos, mas eu tenho um emprego onde eu consigo tirar o sustento da minha casa, e o Senhor já é o suficiente. Não é que eu não possa avançar, não é que eu não possa sonhar,
Não é que eu não possa buscar mais e mais de Deus, aleluia, que Deus prospere as nossas vidas financeiramente, que Deus nos cure das doenças. Estamos enfrentando isso na vida da igreja, né? Vira e mexe, tem alguém enfrentando alguma dificuldade, uma luta tremenda na área da saúde e da família, e nós cremos que Deus é cura, nós cremos em tudo isso, mas Ele por si só, mesmo não fazendo nada ao nosso favor, já é o suficiente. E nós temos nos esquecido isso como povo cristão. Nós temos nos tornado um povo que precisa, que tem a necessidade de Deus passar a mão na nossa cabeça e nos tratar o tempo todo como crianças. Por isso que eu disse para mim, para você, que esse é um desafio para nós como igreja. Quero dizer para você aqui, trazendo uma aspas agora, quero que você preste bem atenção no que eu vou te falar como seu pastor. Bem atenção mesmo nessa parte aqui. Deixa eu te falar uma coisa, meu irmão, minha irmã. Não é fácil fazer parte de uma igreja e de um povo bíblico. É um desafio. Estou falando por mim mesmo. É muito mais fácil. Esse ponto, tem um ponto ali aparecendo que os irmãos estão olhando que não é da pregação, Cris. Quando nós olhamos para a palavra de Deus, é um grande desafio no nosso dia a dia, no evangelho que nós temos vivido, não nos deixarmos levar por essa fala que Deus é obrigado a nos abençoar o tempo todo. É um desafio. Eu não estou te julgando, eu estou me colocando nisso, é um desafio. Se algo não vai bem, nós estamos indo pelos caminhos dos fariseus, sabia? Se algo não vai bem, é pecado. Quem falava isso eram os fariseus, não era Jesus não, tá? Quem falava isso eram os fariseus. Sabe quem falava se prostrado, me adorares, te darei todas as riquezas desta terra? Não foi Jesus não, foi Satanás que falou isso. Quando nós prostramos-nos diante do Senhor, é porque Ele já é o suficiente, não é para Ele nos dar riqueza. E aí, quando a gente prega isso, tem crente que não quer ficar aqui na igreja mais, que ela fala, não, mas eu ouvi o Marçal, eu ouvi o Valadão, vou falar os nomes mesmo, não tem problema não, eu falo mesmo. E eles falaram que Deus falou que eu vou ser próspero. Isso aí. Enquanto eles estão nos Estados Unidos, você está aí trabalhando que nem tonto. Estão andando de Ferrari, você aí. Ah, mas Deus vai fazer na minha vida. Aquele que é enganador sempre vai ganhar mais. Sempre vai ganhar mais. E eu não tive medo nenhum de falar essas coisas aqui, que fique salvo. Essa é a opinião do seu pastor. Se você quer ter eu como pastor, esse é o seu pastor. Seu pastor dá nome às coisas. Seu pastor fala para você que você precisa buscar uma igreja bíblica. E o dia que você sair daqui, mudar para uma outra cidade, ou Deus te levar para uma outra igreja, falar que seu tempo aqui acabou, procure uma igreja séria. Procure um lugar onde a palavra de Deus seja o suficiente. Aonde louvar seja o suficiente. Aonde estar em comunhão com os irmãos seja o suficiente. Aonde não precise de o melhor louvor, os melhores ministérios, a melhor dicção do pastor, a melhor mídia do pastor, eu gosto do pastor conhecido, aonde a palavra, a presença de Deus, a salvação seja o suficiente. Sabe por quê? Porque Jesus disse que Ele veio para salvar a humanidade, e a ordenança que Ele deixa para os discípulos é para que façam discípulos e batizem eles em nome do Pai e do Espírito Santo, para que conheçam o nome de Jesus e sejam salvos. A obra da igreja não é fazer gente rica, a obra da igreja não é ser conhecida, a obra da igreja não é ser a melhor de todas, a obra da igreja é tirar a gente do pecado e levar para Jesus. A obra da igreja é mostrar que Jesus é o suficiente, e nós temos nos esquecido disso como povo de Deus. Contentamento. Por isso que esse cântico de passagem da Páscoa, ele é sensacional, porque imagina o povo saindo do Egito e dizendo assim: Senhor,
Só do Senhor ter ouvido a nossa oração, mesmo que continuássemos escravos e não tivéssemos alcançado Canaã, já era o suficiente. Vou traduzir para você o que seria na minha e na sua vida essa questão do contentamento. Sabe o que seria? Seria a gente chegar numa igreja como a nossa e dizer assim: Senhor, eu cheguei na igreja, meu salário não aumentou, não. Os problemas que eu tenho na minha família não estão passando direito, não, está difícil. Eu fui para a igreja e minha enfermidade não passou. Eu continuo doente. Mas eu encontrei uma coisa: salvação. E já é o suficiente. Eu não estou dizendo que Jesus não cura, tá, irmão e irmã? Não estou dizendo que Jesus não prospera. Não estou falando que Deus não cuida do seu povo. Tanto que o povo de Deus sempre foi um povo próspero. Deus não deixava faltar nada. Não é sobre isso que eu estou dizendo. Estou falando sobre contentamento nosso. Não é a respeito de Deus, é sobre nós a palavra hoje. Será que eu e você já entendemos que Deus é o suficiente? Será que eu e você estamos chegando nesse final de ano e entendemos, já temos na nossa mente, que se olharmos para trás, só de ter chego até aqui, já é o suficiente? Será que nós podemos olhar para trás e ver essa mesa de Santa Ceia, ver a cruz aqui representando a morte e a ressurreição do Senhor e falar: já é o suficiente? Meu ano não foi bom, mas eu estou salvo em Cristo. Meu ano foi desafiador, mas Jesus me alcançou. Meu ano não está fácil, eu tenho coisas a resolver, tenho lutas para enfrentar, mas a ansiedade não toma conta do meu coração mais. Essa luta não me deixa prostrado, essa dificuldade não vai me derrubar, porque o meu Senhor já é o suficiente. E se essa luta pensa que ela vai me derrubar, ela está enganada, porque ela pode triplicar de tamanho, porque o meu problema não é a luta, porque o meu Senhor já é o suficiente. Esse é o desafio da minha fé e da sua fé. Esse é o desafio de termos uma fé verdadeira e genuína diante do Senhor, termos uma fé que olha para a palavra de Deus, olha para a presença de Deus, olha para o que Ele fez na nossa vida e diz assim: eu tenho equilíbrio entre os meus desejos, entre as minhas ansiedades, entre as minhas lutas, entre os meus pecados. Eu sei que eu sou uma pessoa que tem pecados, que tem lutas, que tem ansiedade, que tem desafios, mas eu sei que o meu Senhor é suficiente, mesmo em meio a tudo isso. Aí você fala: pastor, para que isso num domingo de Santa Ceia? Sabe para quê? Para nos lembrarmos, meu irmão, minha irmã, que a salvação em Cristo já é o suficiente. E nós temos esquecido isso como povo de Deus. Já é o suficiente. A gente não precisa ter tudo para ser salvo. A gente precisa ter Jesus. A gente não precisa ser a melhor igreja para pregar o Evangelho. A gente precisa pregar Jesus. Precisa ter melhor estrutura para ser uma boa igreja. Precisa de Jesus, que a igreja é dele. Nós que somos humanos estamos preocupados com a cor da parede, com a cor da cadeira, né? É normal, isso é bom, a gente tem que fazer mesmo o melhor para o Senhor, com excelência. Mas Ele é o suficiente. Ele é o suficiente. A segunda coisa que eu aprendo com essa palavra, então a primeira, né? Contentamento não é a ausência de sonhos e objetivos, né? Mas sim a alegria de ter chegado até onde nós chegamos, porque o Senhor é suficiente, Ele é suficiente. A gente tem dificuldade de ouvir essa palavra contentamento, é um desafio viver ela, mas é necessário. A segunda coisa, a alegria de Cristo, em Cristo, não está pautado no que Ele faz por nós aqui. O que eu estou querendo dizer com isso? Preste bem atenção. Cristo não é a resposta dos nossos desejos, mas sim a resposta de Deus para o pecado da humanidade. A gente se esquece isso como igreja. Preste bem atenção no que eu falei. Cristo não é a resposta para os nossos desejos.
Cristo é a resposta de Deus para salvar a humanidade que estava perdida e que ia para o inferno. Nós temos esquecido disso. Cristo não é a resposta para o meu e para o seu desejo. Cristo é a resposta para o meu e para o seu homem e mulher pecaminoso que tem dentro de nós. Cristo é a resposta para aquele velho homem, aquela velha mulher que está dentro da minha e da sua vida. Cristo é a resposta para eu e você não irmos para o inferno. Cristo é a resposta que nós precisávamos para sermos salvos. Ele não é a resposta que eu e você precisamos para o nosso salário, para as nossas mazelas humanas. Ele não é a resposta para a estrutura da igreja, ele não é a resposta para o Brasil, ele não é a resposta para o político, ele não é a resposta para a economia, ele não é a resposta para a placa da igreja, ele é a resposta para uma humanidade toda, de todas as nações, de todos os lugares que precisavam ser salvos por ele. Nós temos que nos apegar como igreja a isso. Ah, Cristo é a resposta que você precisa para esse problema. Não. Cristo primeiro é a resposta que você precisa para o seu pecado. Os problemas, Ele te ajudará a resolver. Mas o seu pecado, só Ele pode tirar e te salvar. Problemas, nós resolvemos com Cristo. Pecado e salvação é somente em Cristo. Está conseguindo entender a diferença? Está conseguindo entender como a gente vai se perdendo na palavra? Nós estamos sendo um povo que está se perdendo na palavra de Deus. A palavra não tem sido mais suficiente, a gente tenta dar um jeitinho para agradar pessoas e para encher as igrejas. Não, a gente não precisa vir na igreja para ganhar algo de Deus. Nós estamos na igreja porque Ele nos alcançou. Porque nós já ganhamos algo na cruz, que foi a salvação. Ele já é o suficiente. Eu posso vir na igreja a vida inteira e Deus não me dá nada. Eu posso vir na igreja a vida inteira e não ter uma profecia para a minha vida. Eu posso vir na igreja a vida inteira e não entender quase nada que é falado na igreja. Mas se eu entendi que eu sou salvo em Jesus e que só Ele me salva, já é o suficiente. Se eu entendi que só Ele pode me libertar dos meus pecados, se eu entendi que só Ele tem poder para me salvar, se eu entendi que só Ele tem poder para me curar dos meus pecados, das minhas dificuldades, das minhas lutas, de quem eu sou, que só Ele pode me transformar, já é o suficiente. Nós temos nos perdido, e nós temos nos esquecido, meu irmão e minha irmã, que Cristo não é a resposta para o desejo humano. Cristo é a resposta para o nosso pecado, para o pecado da humanidade. Ele não é a resposta para o nosso desejo. Então quero te alertar como seu pastor nessa noite, né? Por isso que eu mandei mensagem no grupo da igreja, para um monte de irmãos, falei, irmãos, vamos lá, última Santa Ceia, né? Que eu queria mesmo tratar algumas coisas como pastor da igreja. Nós temos que amadurecer, cada um de nós, como povo de Deus, para o próximo ano. Olhar para o próximo ano e dizer assim, Deus foi suficiente nesse ano, e Ele será suficiente no ano que vem. Ele continuará sendo suficiente. Ah, eu tenho dificuldades para enfrentar, eu tenho lutas para enfrentar, mas Ele é o suficiente. Ah, eu não sou um crente que trata Deus como um amuleto. Já viu crente que trata Deus como um amuleto, que trata Jesus como um amuleto? Como se Jesus fosse obrigado a responder todas as nossas orações, como se Ele fosse obrigado a responder tudo o que queremos, do jeito que queremos, no tempo que queremos, da maneira que queremos, colocado numa caixinha do jeito que achamos que Ele deve ser. Mas Deus, Jesus, é o suficiente. E nós que estamos tendo a mania de colocar Deus numa caixinha do nosso achismo, de achar que Ele tem que fazer as coisas do nosso jeito, do nosso tempo, da nossa maneira, e aí falta da minha e da sua vida entrega, falta da minha e da sua vida contentamento, falta da minha e da sua vida alegria na salvação. Eu quero afunilar esse segundo ponto fazendo a seguinte pergunta. A primeira pergunta, não sei se você lembra, mas eu fiz, né? Como está o nosso contentamento diante de Deus? Como é que nós estamos olhando para esse ano que passamos? Será que nós estamos contentes a chegar no final do ano? Será que Ele é o suficiente? E a segunda pergunta, como é que está a nossa alegria na salvação de Cristo? É noite de Santa Ceia. Faz quanto tempo que você não ouve isso? Há um bom tempo, né? Porque faz tempo que eu não falo isso.
Você é alegre na salvação que você recebeu em Cristo Jesus? Eu sou alegre, meu irmão, minha irmã. Nós somos um povo alegre. Onde está a nossa alegria de sermos salvos em Jesus? A gente perdeu a alegria da salvação, já percebeu isso? Nós somos um povo tão ansioso, nós somos um povo tão imediatista, nós somos um povo que busca tanto os nossos desejos da carne, até mesmo em Deus. Nossa, pastor, isso é pesado, mas é um fato. Ah, só quem vive desejo da carne é quem não tem Jesus. Não, quem tem Jesus também vive desejo da carne. Sabe como? Ô Jesus, você podia fazer isso aqui desse jeito aqui? Não, o senhor não fez. Ah, o senhor faz para todo mundo, menos para mim. Criança na fé, 20 anos de igreja com esses pensamentos ainda. Ah, Deus ama todo mundo, menos eu. Deus faz na vida de todo mundo, menos na minha. Só eu que passo por isso. Será? Será mesmo? Será que não existe alegria mais na salvação em Cristo Jesus? Será que não existe mais alegria no meu e no seu coração de termos sido salvos em Cristo Jesus? Eu não sei se você, vamos ver aqui, ó, quem tem mais de 20 anos de igreja? Levanta a mão aí, quem tem mais de 20 anos de igreja aí, ó. Tem uma galera aí, ó, tem mais de 20 anos de igreja. Ó, quer ver agora, vou começar a fazer o povo passar vergonha, vou pegar as idades. Quem tem mais de 30 anos de igreja aí? Glória. Ó, tem uma galera aí, ó, mais de 30 anos de convertido. Sabe como que funcionava? Vocês vão lembrar disso. Quando alguém endemoniado caía na igreja, sabe como que funcionava antigamente? O povo da igreja começava a orar, o louvor começava a cantar, aí cantava uns cânticos assim, ó: quebra as cadeias, quebra as correntes, e a igreja inteira orando. Sabe no que a gente transformou? O que a gente se transformou? Nossa, caiu endemoniado, olha lá, ui, está se batendo, olha, vixe, nossa, é aquela irmã, nossa, é aquele irmão, vixe, tem pecado, hein, nossa, tem pecado, caiu endemoniado. É nisso que a gente tem se transformado. Sabe o que a gente tem se transformado? Caiu endemoniado. Quem está falando aí? O que você quer com ele? O que você quer com ele? Sabe o que há 30 anos a igreja estava preocupada? Caiu endemoniado, nós vamos salvar essa vida. Sai agora, Satanás, em nome de Jesus, porque nós vamos pregar de Jesus para essa vida. Nós estamos preocupados em tirar a foto da pessoa que caiu endemoniada. Mostrar no vídeo da igreja para que o povo venha para falar, tem milagre lá, então eu vou atrás. Nós temos transformado nesse povo, não tem mais contentamento, não tem alegria na salvação. Sabe como funcionava? Que eu disse, lembra que no começo da pregação eu disse que algumas coisas nós melhoramos e outras nós pioramos? Uma das coisas que nós pioramos, não sei se você lembra, sabe como quando alguém aceitava Jesus, o que acontecia? Tinha a briga dos irmãos para visitar esse irmão e acompanhar ele. Aceitou Jesus? Não, nós vamos visitar, nós vamos passar lá para buscar. Eu vou lá na sua casa, próximo culto eu vou te levar para a igreja. Você não aceitou Jesus? Você vai fazer a classe de batismo, vou levar você para batizar, vai fazer a classe de novos membros lá, você vai entrar no ministério, nós vamos caminhar junto, nós vamos morar pela sua casa. Ah, sua esposa ainda não aceitou Jesus? Não tem problema não, nós vamos levantar 3 horas da manhã, nem que for 10 anos junto, nós vamos orar para esse esposo seu aí, e vai aceitar Jesus. E nós vamos ver essa casa aceitando o Senhor, e vai. Não era assim? Pelo menos era o que eu vivia. Não sei se você vivia isso, eu vivia isso. Os irmãos passavam na casa do outro e davam carona, e passavam e falavam, não, você vai no culto, você não aceitou Jesus, você vai ser salvo, você vai se perder mais não. Eu lembro dos meus pais, meu pai e minha mãe sempre assistem o nosso culto, que o culto deles lá é pela manhã. Eu lembro dos meus pais acordando 5 horas da manhã, comigo pequeno, para ir pegar uns irmãos da igreja que ficava bêbado a noite inteira, e ia para, tem umas crianças, eu vou falar de uma outra maneira, para a casa de umas amigas deles, ia para uns lugares assim meio duvidoso, com luzes coloridas, LEDs estranhos, eles iam para esses lugares assim às vezes, sabe o que eles faziam? Acordava às 5 horas da manhã, porque o irmão ia chegar às 6 horas da manhã em casa da farra, pegava aquele irmão, colocava dentro de casa, botava dentro de um chuveiro, com água fria, dava um café para o irmão, falava assim, precisa aceitar Jesus,
Você não estava na igreja semana passada, você está errado, você tem que mudar. Você vai perder sua salvação, você vai perder sua família, você vai perder os seus filhos. Você precisa de Jesus, larga essa bebida aí, larga essa vida que você está levando aí. Precisa aceitar Jesus. Mas sabe o que a gente faz quando a pessoa aceita Jesus agora? A gente estoura um negócio de confete agora dentro das igrejas. Assim, tá, aceitou Jesus. Tá, confete. Tá. Faz uma fichinha mais ou menos. Falou, irmão, tamo aí, tá? Tchau. O dia que você quiser, a igreja está aí, esse é o horário da igreja, tá? O panfletinho aqui com os horários para você. Está aqui. Nós perdemos a alegria da salvação. E quando a gente perde a alegria da salvação, quem não tem salvação sofre. Porque se nem a gente é alegre por ser salvo, como que a gente vai levar salvação para alguém que não é? Se isso não é importante nem para nós. Eu sei que está difícil ouvir essas coisas que o pastor está falando, eu entendo você, porque me pega também. Eu sei que às vezes tem uns domingos que o pastor pega um pouco pesado, né? E você vem para a igreja pensando que você vai receber bênção e o pastor está te pegando no pé, né? Mas deixa eu te falar uma coisa, meu irmão, minha irmã. Ele é o suficiente. Sabe a pessoa da nossa família que ainda não tem Jesus? Ela não precisa de cadeira estofada na igreja. Ela precisa de Jesus. Sabe aquele nosso amigo que não tem Jesus, que a gente gostaria que ele tivesse? Ele não precisa de uma igreja moderna. Ele precisa de uma igreja bíblica. Para falar que Jesus ama ele tem que mudar de vida. Não estou dizendo que as coisas não precisam avançar, tá? Quero que você me entenda como seu pastor. Você está entendendo, você é adulto, você está entendendo o que eu estou falando. Muito pelo contrário, você pode perguntar para os povos do ministério, eles sofrem na minha mão, né? Coitados dos líderes, né? Eu vivo sempre falando, ô fulano, receber melhor, ô fulano, ajeitar cadeira, ô fulano, não sei o que. Hoje o Ken estava lá, né? Está no apoio, tudo ajeitando cadeira, né, Ken? Estava ajeitando cadeira. Adoro isso, tem que fazer mesmo. Excelência. Ó a mesa de Santa Ceia da nossa igreja, é uma das coisas que eu mais gosto, que é diferente. Ficou melhor, não ficou? Antes era só aquela toalha branca escrita em memória de mim, né? Ficou mais bonito assim, não fica mais bonito? Com umas flores, fica mais familiar, fica mais aconchego. Tem muita coisa que melhorou. Mas essa mesa, só por ser mesa, não salva ninguém. Agora essa mesa, quando nós trazemos pessoas a ela e falamos, eu quero te mostrar um dono de uma mesa que você pode sentar. Você não pode sentar na mesa da sua família, porque eles não te querem mais, mas deixa eu te mostrar uma mesa de Jesus, que ele te aceita lá naquela mesa. Ah, naquela mesa dos seus amigos eles não te querem mais, mas tem uma mesa que mesmo do jeito que você é, com seus pecados, ela te aceita. É a mesa de Jesus. A gente perdeu esse tipo de coisa. A gente perdeu a alegria de trazer pessoas para Jesus, o contentamento, a alegria da salvação, de termos Jesus. E eu quero voltar essa palavra para ir encerrando, para nós irmos para a ceia do Senhor. Já seria o suficiente. Agora olhando para o meu e para o seu coração, para tratar a minha e a sua vida de maneira prática nessa noite. Será que essas duas perguntas podem ser respondidas por mim e por você nessa noite de forma saudável? Se eu olhar para trás esse ano e ver que eu cheguei até aqui, mesmo com lutas e dificuldades, já seria o suficiente. Será que eu posso olhar para a salvação em Jesus, mesmo que algumas coisas na minha vida não vá bem, mesmo que algumas coisas do meu coração ainda precisam do toque de Jesus, mas Ele me salvou, e eu sou alegre pela salvação que eu recebi em Cristo Jesus, já seria o suficiente. Será que eu e você teríamos essa palavra da Enu na nossa boca? Será que nos nossos dias como cristãos, como povo do Senhor, nós teríamos coragem de olhar para Jesus todos os dias e dizer, já seria o suficiente? Nós temos enfrentado algumas lutas, né, irmãos e irmãs, como igreja, não é verdade? Irmãos que têm passado por dificuldades financeiras, irmãos que têm passado por dificuldades na família.
Temos agora a situação da pequena Aurora que está lá numa UTI, nós estamos orando por ela, clamando por ela. E o Manuel e a Dani me conhecem, né? São líderes da igreja, sabe que eu ia comentar sobre isso? Meu irmão, minha irmã, eu bati pino ontem e hoje, coitada da minha esposa. Quantas vezes você falou comigo e não te respondi hoje, Bar? Umas 10 vezes? Várias, né, cara dela? Entrar numa UTI com crianças, já seria o suficiente que nós temos em Cristo Jesus. Com todo respeito a você, eu não quero usar a situação da Aurora para te comover, só estou falando do que Deus falou comigo esse final de semana. Deus falou comigo, talvez não fale com você, não quero apelar para você, nem quero expor a Aurora. Mas o que eu estou dizendo é o seguinte: só de estarmos aqui hoje já seria o suficiente. Mesmo com as lutas, eu creio que Jesus é o suficiente na vida da Aurora e na minha e na sua vida. Cristo é o suficiente na vida do Manuel e da Dani, na minha e na sua vida. Independente da luta, independente da dificuldade, independente do que vamos passar, independente das circunstâncias, Ele é o suficiente, nós confiamos nele. Nós sabemos que Ele é o milagre que a Aurora precisa. Nós sabemos que Ele é a cura que a Aurora precisa, mas também é o milagre e a cura que eu e você precisamos. Ele é o suficiente na vida de cada um de nós, com lutas ou sem lutas, com milagres ou sem milagres, Ele é o suficiente. Ele tem o poder nas mãos dEle, Ele é o Senhor da minha e da sua vida, Ele tem cura, Ele tem milagre, Ele tem prosperidade, Ele tem bênçãos para mim e para você, mas antes de tudo isso, nós temos que olhar para a palavra de Deus e dizer, Daenu, já seria o suficiente. Mesmo que os meus olhos não veem, já seria o suficiente saber que eu tenho um Deus que vê. Mesmo que os meus ouvidos não escutem, não estou falando de uma deficiência, estou falando de uma questão espiritual. Mesmo que meus olhos não veem a solução, mesmo que meus ouvidos não escutem a solução, mesmo que o meu corpo não aguente chegar lá, meu humano, mas eu sei o Deus que eu sirvo, e já seria o suficiente servir a Ele, porque eu sei que Ele pode fazer, eu sei quem Ele é, eu sei o que Ele pode fazer pela minha vida. Então nessa última ceia do ano, meu irmão, minha irmã, eu quero te desafiar como seu pastor, a nós virmos para a Santa Ceia, virmos para a mesa do Senhor, dizendo, já seria o suficiente, já seria o suficiente, mesmo na luta, mesmo na dificuldade, já seria o suficiente ter chegado até aqui. E a alegria da salvação, confesso para você que me pega um pouco isso, eu não quero te emocionar e nem chorar, mas é um fato, a vida é tão corrida, a igreja é tão corrida, as coisas da igreja são tão corridas, não seria o suficiente a gente já ser salvo? Com todo respeito a você, não estou falando de ninguém, sério que a gente precisa ficar brigando qual igreja é melhor? Aonde nós vamos parar desse jeito? Sério que nós temos nos tornado crentes que estão mais preocupados com a estrutura do que com pessoas? Sério que nós temos nos tornado uma igreja, não essa igreja, a igreja cristã, que a gente tem a coragem de falar que só salva na nossa igreja e na outra não? Quem que nós estamos pensando que nós somos? Isso aí fica salvo no seu coração e que fique salvo na mídia dessa igreja para um dia falar que eu não avisei. Quem nós pensamos que nós somos? Aonde a gente se perdeu que a gente fala quem vai para o céu e quem não vai? Aonde que a gente se perdeu que a gente acha que o batismo de tal igreja vale e da outra não vale? Aonde foi que a gente se perdeu que a gente acha que o que vale é o batismo no rio e na piscina não vale, o da piscina que vale, do rio que não vale? Onde a gente se perdeu que tem que ser com camiseta preta ou com roupa branca, o batismo? Onde foi que a gente se perdeu que a gente fala quem pode e quem não pode participar da Santa Ceia, como se nós fôssemos donos dela? Onde foi que a gente se perdeu que a gente acha que o ministério é nosso e não é de Cristo? Que nós somos donos do ministério?
Não, onde foi que a gente se perdeu, que a gente está mais preocupado com a estrutura das pessoas do que com elas serem salvas? Não, onde foi que a gente se perdeu? Não, onde foi que a igreja se perdeu, que ela faz mais evento de network para empresários se conhecerem, do que eventos evangelísticos para que as pessoas aceitem Jesus como Senhor e Salvador? Não, onde que a gente se perdeu? O que está acontecendo com a gente? O que está acontecendo com a igreja do Senhor, que Jesus não é mais o suficiente, que a gente precisa de artifícios, que a gente precisa de igrejas emocionais, que a gente precisa de artifícios no culto, para sentir Deus? Eu não estou sentindo, não está fluindo aqui na minha vida alguma coisa. Aonde a gente se perdeu? Que eu preciso dos outros para sentir o Deus que eu tenho Ele na minha vida. Onde é que a gente se perdeu nessas coisas? Com todo respeito, eu não estou falando que a igreja não possa fazer essas outras coisas. A igreja tem que fazer eventos mesmo, a igreja tem que conectar pessoas para um ajudar o outro, né? Um empresário ajudando o outro, uma mãe ajudando outra mãe, um pai ajudando outro pai. Não é assim que funciona o discipulado? Você não vai por proximidade, né? Nós temos o discipulado dos meninos jovens aí, eles vão por idade, proximidade, isso é bênção, isso é normal. Mas o que não é normal no nosso meio? É nós acharmos que, por exemplo, nós somos donos das pessoas. Isso não é normal. Onde nós estamos nos perdendo? Aonde que a gente vai parar com essa falta de contentamento, com essa falta de alegria? O momento de Santa Ceia, por exemplo, com todo respeito, está parecendo um velório nos últimos tempos nas igrejas, não está? A Santa Ceia. A gente toma a Santa Ceia, parece que a gente sai mais triste do que chegou triste. Vê da gente falar assim, menos uma, rapaz. Isso aí não tem na boca dos crentes mais. Já viu que isso aí perdeu na boca dos crentes? O crente fala assim, tomei a ceia, não é menos uma. O crente não é mais feliz se ele for para Jesus. Antigamente os crentes falavam assim, eu não vejo a hora de ir para com Deus. Esse mundo aqui, eu quero estar com o meu Senhor. A gente não fala mais essas coisas, não existe mais contentamento, não existe mais a alegria da salvação. Estou falando num geral, não estou falando que você é assim, geral. Para encerrar realmente sobre a minha e sobre a sua vida. Grave essa palavra no seu coração. Daenu, já seria o suficiente. Já seria o suficiente. Que a gente saia daqui dizendo assim, teve cultos melhores, mas o Senhor é o suficiente. Teve pregações melhores, mas o Senhor é o suficiente. Teve louvores melhores, mas o Senhor é o suficiente. O ar estava mais gostoso semana passada, mas o Senhor é o suficiente. Peguei uma cadeira que está meio troncha aí, né? Acontece às vezes, né? Às vezes nós perdemos umas cadeiras meio quebradas aí no meio dos irmãos, né? Aí os irmãos sendo uma cadeira meio quebrada, mas o Senhor é o suficiente. Não estou dizendo que as outras coisas não importam, mas existe algo que importa antes de todas as coisas, que é o nosso Senhor, e Ele já é o suficiente. O Senhor é o suficiente da sua vida, meu irmão, minha irmã. O Senhor é o suficiente da sua casa. O Senhor é o suficiente dessa igreja. E nós vamos viver milagre, nós vamos viver cura, nós vamos viver prosperidade, nós vamos viver Deus mudando histórias, nós vamos viver Deus convertendo a nossa casa, nós vamos viver vendo Deus nos dar sonhos, nos dar coisas que nós nunca imaginamos que teríamos. Aleluia, em nome de Jesus, profetizo sobre a sua vida. Você pensava, eu ia ter só esse carro, que Deus te deu o melhor. Eu ia ser só 2 filhos, que Deus te dê 4. Aleluia. Te dê dinheiro e sabedoria para sustentar 4, oh glória, né? Pensei que nós ia ser sempre uma igreja de 100, 120 pessoas. Não, Deus nos deu uma igreja de 1000 pessoas, aceitando Jesus. Não é tirar de outra igreja, não. Pessoas que não conhecem Jesus, aleluia, que a da esquina ali também cresça, da outra esquina também cresça, que todas as igrejas cresçam, que muita gente aceita Jesus, aleluia. Glória, que Deus prospere tudo isso. Mas que antes de tudo,
Ele seja o suficiente. Que antes de tudo, a presença dele seja o suficiente, a salvação seja o suficiente. Mesmo que eu não viva o que eu achei que eu ia viver, mesmo que eu não desfrute do que eu achei que ia desfrutar, mas o meu Senhor é o suficiente. Só dele ter me salvo, só dele ter salvo a minha vida, minha família, já é o suficiente. Amém? Vamos. Olá, se você chegou até aqui, provavelmente você chegou até o final do nosso vídeo e eu gostaria de deixar mais algumas indicações para você, de mais 2 vídeos para você nos acompanhar e continuar assistindo no nosso canal aqui no YouTube, as nossas ministrações e os nossos cultos. E te convido também, se for possível, que você curta esse vídeo, que você compartilhe esse vídeo e mais que isso, que você se inscreva no nosso canal e possa nos acompanhar e ser edificado ou edificada em nome de Jesus. Que Deus te abençoe.